pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão, e as pessoas não são as de fora. Eu repito, ele está falando aqui sempre para Timóteo dos de dentro, de Demas, Alexandre o Latueiro, da igreja que não foi em favor dele, que deu as costas, que o abandonou, que apostatou em relação à mensagem dele, à vida dele, ao compromisso dele com Jesus e com o Evangelho. É desse pessoal que ele está falando, não se engane. Então ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essa palavra pura e simples, límpida, da encarnação, do que Jesus fez e ensinou, da cruz e do que para ela convergiu, e da graça que dela emana para quem crê, da ressurreição, que é uma bomba de esperança no coração, e para a volta do Senhor, que é a exultação existencial suprema e transcendente que deve nos habitar. Haverá um tempo em que essa mensagem não será suportada e que o aplicativo do Evangelho, da graça de Deus em Cristo no Evangelho, não será suportado por razões diversas, por loucuras distintas. Chegará uma hora em que se entrará num tempo de insuportabilidade em relação à palavra, em relação ao Evangelho, um Evangelho inaguentável, pois haverá esse tempo e chegará, e que tempo será esse? Será um tempo no qual os discípulos vão escolher os seus próprios mestres. Eles já não se inclinarão para a palavra. Eles fugirão do absoluto que foi ensinado, que foi transferido, que foi exortado, que foi anunciado, que foi pedagogizado anos e anos, com amor, com carinho, por gente como Paulo, tentando fazer com que eles entendessem o significado que era aquele, que não era para tirar nada, nem era para acrescentar nada, que toda supressão era um alejão contra a verdade, que todo acréscimo era mentira que falsificava a verdade. Então ele diz, esse tempo chega, já chegou, está chegando, sempre estará entre nós e vai crescer, em que haverá a insuportabilidade da simplicidade do Evangelho. Eu, por exemplo, me lembro que há 50 anos, quando eu comecei a falar, se houvesse alguém em algum lugar dizendo as coisas que eu digo aqui todo dia, milhões de cristãos estariam em volta, à volta, crescendo, bebendo. E se as loucuras que hoje são anunciadas estivessem também sendo ditas, elas seriam rejeitadas, porque a maioria ainda queria o que era bom. A maioria ainda lia as Escrituras, a Bíblia, ainda lia o Novo Testamento especialmente, e ainda ouvia uma palavra que anunciava a encarnação, a ação graciosa de Jesus para com os homens, a cruz e o que ela realizou e consumou, a ressurreição e o que ela garante, e a volta do Senhor e a esperança que ela traz. Ainda era assim. Agora não tem mais quase ninguém. Isso virou um tratado perdido que tem que ser achado arqueologicamente, está enfiado nos porões da consciência, mas a grande maioria anda distante e não quer nem ouvir falar disso, porque diz, qual é a novidade? Eu quero novidades, me traga novidades, Caio. Para essa realidade eu não quero. Como alguém já me disse, isso me faz ficar triste. Mas essa é a boa nova.
Quando alguém ouve a boa nova e fica triste, tem alguma coisa muito errada, não com a boa nova, mas com o coração que fica triste diante do anúncio de tão grande graça, de tão grande salvação. Porque esse tempo chegou. E chegou cada vez mais. Nos dias de Paulo era um ensaio. Aqui entre nós, isso tomou proporções extraordinárias, porque os homens e as mulheres escolheram os seus mestres. Hoje a gente, mais do que nunca, tem esse panteão, essa variedade louca de ensinos e ensinadores, de mestres e de coaches e de técnicos e de pastores miraculosos, de promessas que Jesus nunca fez, que o Evangelho nunca trouxe. E são esses os que são escolhidos. Se eu estivesse aqui falando outras coisas, milhões e milhões e milhões estariam aqui. Eu sei quais são as coisas que essa geração quer ouvir. Eu sei todas elas, eu sei de trás para frente. Eu sei melhor do que a maioria o que as pessoas querem ouvir. Mas o que elas querem ouvir não é evangelho, é desevangelho. O que elas querem ouvir não é a graça de Deus, é barganha com Deus, é negócio com Deus. O que elas querem ouvir não é a tão grande salvação gratuitamente oferecida no amado. Elas querem aquilo que elas possam adquirir nos negócios que elas venham a fazer com a religião. Elas querem garantias, como alguns e centenas já me disseram. Uma das últimas vezes eu até ri muito, porque foi um comediante conversando comigo, que falou, olha, eu quero me converter, mas quando eu me converter, eu não quero me converter num evangelho assim, bom como esse seu, cheio de amor, de graça e compaixão. No dia que eu for me converter, eu quero me converter no cacete. Eu fiquei ouvindo aquilo com a vontade de perguntar a ele se ele tinha alguma compulsão masoquista, se ele gostava de apanhar, se ele gostava de um dominador sobre ele, qual era a dele. Porque Jesus disse, vinde a mim e achareis descanso, não porrada. Vinde a mim e tereis descanso para as vossas almas, não tormento. Vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração, não opressivo, agressor e abusivo. Mas tem gente que procura esse tipo de manifestação. Milhares de pessoas me disseram a vida inteira, escuta, o que eu devo fazer agora que você tirou todo aquele peso de mim? Eu não sei viver sem peso. Eu não sei viver sem jugo. Eu não sei viver sem alguém com a coleira em mim, dizendo vai para a direita, vai para a esquerda, vai em frente, faz isso e faz aquilo. Tanto é que o Braulio, quando chegou aqui até o dia de hoje, uma das coisas que mais o chocavam era aquela história que ainda se repete até os nossos dias, do pessoal chegar para mim e perguntar, Caio, o que eu faço? Posso sexo anal? Posso sexo oral? Posso vinho? Posso cerveja? Posso dançar? Porque as pessoas ficaram completamente lesadas mentalmente e estão acostumadas a serem conduzidos sobre ordens de um amestrador que não ensina ninguém a liberdade, nem o caminho da autodeterminação segundo a percepção, a leitura, a consciência e a demonstração do e no Evangelho. Tem medo de decidir, de escolher. Não gostam da liberdade que a graça de Deus dá. Preferem ter mestres perversos, mas dizendo se é para a direita, se é para a esquerda, em quem votar, se pode isso, se não pode aquilo, e elas vão se submetendo, e toda vez que se submetem, perdem a consciência, perdem a lucidez,
perdem o livre-arbítrio, perdem a capacidade de escolha, vão se tornando marionetes, manipulados, seres que são puppets, conduzidos pela vontade controladora de loucos que têm como Deus o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre, as suas próprias paixões pessoais. Sim, chegará o tempo em que se cercarão desse tipo de mestres. Mestres que vão atender às suas próprias cobiças. As cobiças do povo, eles vão propor o que as pessoas querem. Só vão dizer o que atende à pesquisa do marketing, da carência do público, e mesmo que isso não tenha nada a ver com o evangelho, eles vão inventar palavra, promessa, doutrina, ensino, que leva o nome de Jesus, que supostamente glorifica a Deus o tempo todo, mas que é uma negação do evangelho, é uma negação do que Jesus ensinou, é uma negação da palavra. Cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus tesões, segundo os seus desejos, segundo os seus hedonismos, segundo sua volúpia, segundo a cobiça da posse, do ter, do controlar, do dominar. E sim, porque quando eles ouvem a palavra simples, pura do evangelho, eles sentem um desconforto insuportável. Eles não aguentam o evangelho puro e simples, dá coceira nos ouvidos. É um incômodo, o cara não aguenta. Tem gente que chega aqui e não suporta 10 minutos, 15 minutos, sai. Sai, até porque alguns dizem, se eu ficar aqui, eu vou acabar me comprometendo com o que eu não quero. Eu não quero saber. E dá coceira nos ouvidos, incômodo, angustia a alma. Por isso eles se recusarão, tanto quanto se recusam, a dar ouvidos à verdade. Eles fogem da verdade. Eles têm pânico da verdade. Eles sentem abuso pela verdade. Eles preferem, Paulo diz, entregar-se às fábulas, às construções, às ficções, às mentiras, às invenções, às revelações criadas, montadas, às fajutices que são ditas em nome de Deus, assim diz o Senhor, com promessas que atendem à cobiça da vida e do coração que não suporta o evangelho, mas quer Deus como promessa de fábula, de ficção, de engano e de mentira. Então Paulo diz, tu, porém, ser sóbrio. Ser sóbrio. Você tem me ouvido direto. Você tem visto o resultado do evangelho na minha vida porque eu busco encarnar essa palavra. É de mim que você tem aprendido. Eu sou o livro vivo, a epístola viva, a carta viva, é a minha vida. Olha o que o evangelho faz, o que ele produz, o tipo de caráter, o tipo de gente que ele gera. Você tem que saber que é pelo seu fruto, pelos seus frutos que os conhecereis, e o fruto não são feitos, não é a construção de templo, não é a expansão do ministério, não é a quantidade de gente. Isso aí tem a ver com império, empresa, indústria, tem a ver com o mundo, essas quantificações e esses cálculos. No Evangelho, aquilo que é prosperidade, aquilo que é fruto, é do Espírito Santo. O único fruto que Jesus conhece é o fruto do Espírito. É o fruto que permanece, que é amor. Amor não romântico, amor vivido, praticado, tocado, amor solidário,
Amor que não foge, não vira as costas e não vira o rosto ao próximo. Amor cheio de alegria, alegria no Espírito Santo, alegria e gozo, exultação na esperança, paz que não decorre de circunstâncias, mas da transcendência do amor de Deus em nós, que excede a todo entendimento e que nos ensina a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, lealdade, justiça, verdade, sinceridade, domínio próprio, autocontrole. Esse é o fruto. Se você tem 1 milhão de pessoas com você, mas você tem que disfarçar quem você é o tempo todo, porque na intimidade você não dá esses frutos, você pode ter e fazer o que quiser fazer, como Jesus disse. Pode expulsar demônios, profetizar, curar, mas ele vai dizer: eu nunca conheci você, porque eu só conheço o fruto que você dá. Pelos seus frutos os conhecereis. Espinheiros não produzem uvas, nem figueiros produzem espinhos. Por isso, não é questão de olhar a produção do trabalho quantificável de ninguém, é olhar a vida. É a vida que é a palavra, é a vida que é a carta escrita, é a vida que é a epístola, é a vida que é o Novo Testamento, de quem creu no amor e na aliança de Deus com os homens, é a vida. Tu, porém, ser sóbrio. Por isso, o primeiro apelo é para o caráter, para a mente, para a lucidez, para a atitude, para a sobriedade em todas as coisas, para a perseverança, para não ficar preocupado quanto a ficar só ou não ficar só, se tem muita gente contigo ou não, se são em seu favor ou contra você. Suporta as aflições, suporta a perseguição, suporta a contradição, suporta a rejeição, suporta a gozação, suporta o fazer pouco deles. E, enquanto isso, faz o trabalho de um evangelista, de quem anuncia a boa nova do evangelho. Prega as pautas de Jesus, a mensagem de Jesus, e encarna isso, cumpre cabalmente, plenamente, encarnadamente, integralmente o teu chamado, a tua vida, o teu ministério, porque os tempos são esses. As pessoas sentem coceira no ouvido, como Demas, que não aguentava mais e resolveu ir embora, como Alexandre o latoeiro, para quem a palavra do evangelho se transformou numa coisa insuportável, para tantos outros que, quando me viram aqui presos, no apagar das luzes, disseram: isso tudo não era bem assim, quem sabe Paulo se equivocou, e começaram a encontrar outras alternativas, outros caminhos, uns desvios, a tirar coisas, a acrescentar coisas, a tentar fazer com que o evangelho fosse adaptável para o contexto, para aquela hora, diminuindo o escândalo da palavra, o escândalo dessa prática, o escândalo do chamado desse amor que quer ser encarnado, vivido, que quer sofrer as consequências de andar com Jesus, que não tem medo de segui-lo, que não fica medindo quais serão as consequências, que aceita as implicações, que não olha para trás, que não vira mulher de Ló, que não sente saudade de Sodoma nem de Gomorra, e nem tampouco de qualquer outra coisa, não sente saudade do Egito, nem sente saudade das tábuas da lei, não sente saudade de nada. Em Cristo encontrou o abraço eterno, a promessa eterna de vida, de ressurreição, de esperança, de invencibilidade, de vitória, de tornar-se mais do que vencedor
pela frutuosidade que decorre da experiência do amor de Deus em nós. O que nos torna também pessoas para além do medo, para além do pânico, para além de qualquer que seja o temor de ficar só, de ser minoria. Como eu tenho dito a vocês, quem não estiver preparado para ser minoria, não está preparado para ser de Jesus.